A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Disse Jesus: a paz vos dou, a minha paz vos dou. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui, o presbítero Fabiano Assunção, trazendo a você mais uma palavra, mais uma meditação de seu coração em Deus, de meu coração em Deus, de meu coração em Cristo, porque Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça de todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E é segundo esta cabeça que eu trago esta meditação de meu coração para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do pregador, a palavra do que medita, a mensagem é do pregador. Não sai do coração de Deus, sai do coração do pregador, que está em Deus, guardado por Cristo Jesus. O pregador que vive a fé em Cristo Jesus. Por isso eu digo, do meu coração para o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Ouço muito a respeito de que nós devemos ter um relacionamento com o Espírito Santo, uma relação com o Espírito Santo. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor não nos ensina isto, que nós devemos ter uma relação, um relacionamento com o Espírito Santo. Não, a palavra de Deus nos diz o contrário. É Ele que tem um relacionamento conosco. É o Espírito Santo que tem um relacionamento pessoal conosco. É o Espírito que trabalha em nossas vidas. É o Espírito que trabalha em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Não foste nós que nos batizamos com o Espírito, mas é Jesus que nos batizou com o Espírito. Foi Jesus. Foi Jesus que nos deu o Espírito pela sua própria vontade. Não coube a nós pedir o Espírito. Não coube a nós pedir a Jesus para ser... Não, Jesus mesmo. Quando nós cremos, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos deu o seu Espírito. Porque esta era uma promessa dele aos seus discípulos, que passou também para nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua palavra é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Jesus, foi a vontade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é que tem o Espírito? Todos que creem em Jesus, todos que creem no nome do unigênito Filho de Deus, todos que creem no Filho. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, o cano sagrado neotestamentário, ensina a fé no Filho. Não ensina a fé numa trindade. Não ensina a fé num Pai, num Filho e num Espírito Santo. Não, ensina a fé no Filho unicamente. A fé que salva é a fé no Filho. E esta é a fé que a Bíblia prega. A Bíblia não fala de fé, a Bíblia fala da fé. A Bíblia não fala fé, a Bíblia fala a fé. Que fé? A fé no Filho de Deus. A fé na graça de Deus. Esta é a fé que a Bíblia fala. Os homens do capítulo 11 de Hebreus, eles receberam o testemunho de Deus. Por quê? Por causa da fé. Não de fé. Era da fé. Quem é cheio de fé são homens naturais. São homens carnais. Mas os homens espirituais, eles são cheios da fé. Da fé no Filho de Deus. Da fé na graça de Deus. Da fé no Evangelho de Deus. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. E como é que o homem pode ter o Espírito? Diz a palavra do Senhor. Que o crente em Jesus Cristo, o que crê em Jesus, o que confia em Jesus, olha como é que ele tem o Espírito. Diz aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Você recebe o Espírito? Não é por meio de imposição de mãos.
Você recebe o Espírito não é por meio de oração, não é por meio de jejum, não é por meio de buscar, não é por meio de reunião pentecostal, não é por meio de reunião neopentecostal. Não, é por crer em Jesus. É por crer em Jesus é que nós temos o Espírito. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Neste momento, o Espírito ainda não estava na terra. O Espírito Santo não estava na terra, porque Jesus ainda não tinha subido para o Pai. Jesus ainda não estava nos céus. Ele vai dizer aqui, diz assim, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Olha, diz assim, todavia aqui, Evangelho de João, capítulo 16. Este evangelho que é um testemunho. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, não tinham um neotestamentário. Não tinha um neotestamento. O cano neotestamentário eles não tinham. E nem sabiam que iam ser formados esse cano. O que Mateus escreveu foi dando um testemunho. O que Marcos, Lucas, foi dando um testemunho. João, dando um testemunho. Dando um testemunho da vida, dos ensinos da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 16, esse testemunho maravilhoso da verdade, que é Jesus. Diz assim, olha, no versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Que coisa maravilhosa! Diz o texto aqui que deveria eles, os discípulos, estar alegres porque ele iria para o Pai. Porque se ele fosse o Espírito Santo, ele enviaria o Espírito Santo, que era o Consolador. Olha. E a vontade aqui não é do homem, a vontade aqui não é do crente, não é do discípulo, a vontade aqui é de Jesus mesmo. Olha, vos-lo enviarei. Não adianta oração, não adianta campanhas. O Espírito é dado por Jesus e a vontade é de Jesus, a voluntariedade é de Jesus. É Ele que dá ao crente. O Espírito Santo. E porque Jesus dá o Espírito Santo ao crente, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é nos dado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz no versículo 13 do capítulo 16, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é dado ao crente em Jesus Cristo, para que o Espírito guie em toda a verdade, para que o Espírito anuncie o que há de vir, o que tem ouvido, o que há de vir, para que o Espírito glorifique a Jesus. Quem glorifica Jesus é o Espírito Santo. O homem natural não glorifica Jesus. O homem carnal não glorifica Jesus. Somente um homem espiritual glorifica Jesus. E como é que o homem é espiritual? Quando ele tem um Espírito Santo. A parte espiritual do homem é o Espírito Santo. Porque o homem natural não tem espiritualidade alguma. Ele tem seu próprio espírito, seu próprio espírito não agrada a Deus, seu próprio espírito não faz a vontade de Deus, seu próprio espírito não conhece as coisas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui a palavra, o Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ora, veja, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ei, irmão,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmão, o homem só é espiritual quando ele tem o Espírito Santo. O homem não é espiritual pela religião, pela prática da religião, pelo ato de se congregar, pelo ato de ir à escola bíblica dominical, pelo ato de ser assíduo, pelo ato de obedecer pastor, pelo ato de obedecer bispo. O homem espiritual, quando ele crê em Jesus, quando ele é guiado, direcionado pelo Espírito Santo. E esta vontade não é nossa, é do Espírito. É ele que se relaciona conosco. É ele, este é o ministério dele, se relacionar conosco. Quando nós deixamos ele nos influenciar, quando nós deixamos ele ser o nosso influenciador espiritual, aí sim, nós passamos a ser espirituais. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus, olha o que ele é para nós. Diz assim, palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele é louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu aqui para Gálatas. Louvado seja o Senhor. Em Gálatas, passando aqui por Coríntios, diz assim. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, nos diz assim, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor de que pertencemos a Deus, o penhor de Deus em nós, não é nós mesmos. Nós não somos penhores algum, mas o Espírito Santo que habita em nossos corações é o penhor de Deus em nós. Nós não somos penhor, é o Espírito Santo em nós que nos faz sermos penhor. É pelo Espírito Santo de Deus que nós somos penhor de Deus, louvado seja Deus. O que é penhor? Penhor que é deixado como garantia de que iremos pagar, de que iremos buscar o que deixamos em algum lugar. Penhor é o que nós deixamos de fiado em algum lugar. Nós deixamos o nosso caráter, a nossa palavra, quando nos compramos fiado. Tal dia eu te pagarei. Aí nós vamos lá, pagamos naquele mesmo dia. É o penhor a nossa palavra. Aqui, o penhor é o Espírito Santo. Nos selou com o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o penhor, o Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 13. Não é nem esse aqui. É Efésios, capítulo 1, versículo 13. Né? Que diz assim, em quem também vós estáis, em quem? Cristo Jesus. O homem que crê em Jesus, está em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também que foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor de Deus em nós. O Espírito Santo é a própria salvação. O que é o batismo com o Espírito Santo é a salvação. Ninguém nasce do Espírito sem ser pelo Espírito, porque senão é uma contradição. Só nascemos do Espírito pelo Espírito. Quem tem o Espírito não precisa do Espírito. Não se tem o Espírito duas vezes, só tem o Espírito uma vez. Ele só habita em nosso coração uma vez para sempre. Para sempre, como diz Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer e concluir é que quem tem um relacionamento não é nós com o Espírito, mas é o Espírito conosco que tem um relacionamento conosco. Louvado seja o nome do Senhor.